palavra onde fala que Deus havia de levar Elias ao céu. E Elias já estava se preparando, porque a qualquer momento Deus buscaria. E Deus já tinha mandado Elias lançar a capa sobre Eliseu, para que um profeta substituísse. Só que a gente que conhece a história, a gente sabe que não era só Eliseu que acompanhava Elias. Além de Eliseu, havia os filhos de profetas. As pessoas que lidavam com a escola de profetas também o seguiam, porque eles almejavam ser profeta, sucessor de Elias. Mas, irmãos, algo muito grande que Deus traz para a nossa vida nesta noite. Porque não basta só estudar numa escola de profeta, não basta só conhecer a palavra de Deus, não basta só orar, jejuar, buscar ao Senhor. É preciso algo muito maior, que é nós querermos receber de Deus e buscarmos de Deus para a nossa vida. Nós vemos, principalmente por ser hoje culto de jovem, nós vemos quantos jovens se despertam ao chamado de Deus. Nós vemos quantos jovens começam a ministrar a palavra, começam a louvar, começam a evangelizar. E no decorrer do ano, a gente vê quantos jovens permanecem firmes e quantos jovens voltam para o mundo. Por mais que venha aquela sede de fazer a vontade de Deus, por mais que venha aquela sede de pregar, de orar, de jejuar, de buscar, mas o mundo está aí oferecendo as bandejas. A carne está aí, lutando contra o espírito. E o inimigo das nossas almas está aí, rugindo como leão, caçando uma brecha para entrar na nossa vida e destruir a nossa comunhão com Deus. A gente vê que quando Elias estava lá na caverna, que Deus diz: beba água, coma pão, agora caminhe, porque longa é a tua caminhada, e já provi de outro profeta em teu lugar. Quando Elias passa, está Eliseu fazendo o quê? Trabalhando com boi, arando terra. Elias joga a capa sobre Eliseu e segue, ele não diz nada. Mas no momento que Elias joga a capa sobre Eliseu, Eliseu entende o chamado de Deus. Então a palavra de Eliseu para Elias: espere, porque eu tenho algo muito importante para fazer. E a Bíblia diz que Eliseu volta para casa, pega, mata os bois, corta e dá de carne para os trabalhadores de seu pai. De acordo com a palavra do Senhor e com a história de Israel, para se arar a terra não era só uma junta de boi, ou seja, 2 bois. Até mesmo porque o trabalho de arar a terra era com um gancho de madeira, amarrado nos bois, eles fazendo força sobre a terra e os bois arrastando. Então, simplesmente 2 bois não aguentavam fazer esse serviço, porque que aquele tronco de madeira pegasse em uma pedra, os bois não aguentavam arrastar. Então, para um trabalho desse, era no mínimo 3 juntas de boi, ou seja, 6 bois. E a Bíblia diz que Eliseu matou todos os bois. Sabe? O que nós aprendemos com essa atitude de Eliseu é que no momento que houve um chamado de Deus na vida dele e que ele percebeu que algo grandioso da parte do Senhor estava vindo sobre a sua vida, ele quis eliminar tudo aquilo que prendia a ele, aquela vida dele, para que nunca mais ele pudesse olhar para trás e voltar a arar a terra, porque Deus tinha preparado uma nova história para a sua vida. Sabe, irmãos, o que fez a maior parte do povo de Israel, que saiu do Egito, morrer no meio do deserto, foi a murmuração e olhar para trás. Porque aquele povo, no momento que passava qualquer dificuldade, eles murmuravam e diziam: no Egito a gente tinha isso, no Egito a gente tinha água, no Egito a gente tinha roupa. E não olhavam
o quão grande era o poder de Deus no meio daquele povo. E por causa disso, poucas pessoas, a Bíblia diz que somente 2 que saíram do Egito entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb, tirando as criancinhas, né? Porque as criancinhas entraram, que saíram crianças do Egito, mas os adultos que tinham a mente propriamente formada, todos pereceram no meio do deserto, e todos saíram do Egito com a promessa de entrar no deserto. Até o próprio Moisés. Mas, por conta da murmuração, por conta de olhar para o passado, para trás, por conta de levar junto consigo todo aquele pecado que estava no Egito, a Bíblia diz que Deus não permitiu aquele povo entrar na terra prometida. Irmãos, e infelizmente, a marca do passado tem tirado muita gente dos caminhos do Senhor. Tem pessoas que estão no caminho do Senhor, mas não conseguem ter uma vida espiritual com Deus, porque não conseguem se desprender de um passado, de um ódio, de uma ira, de uma peleja, de um rancor. Está fazendo a obra de Deus, está pregando, está orando, mas o coração está preso. E é nisso que o inimigo trabalha. É nisso que o inimigo investe. Outros estão nos caminhos do Senhor, está buscando, está adorando, está louvando, está cantando, mas a mente ainda está presa na curtição do passado, nas farras, nas amizades. Tem gente que está na igreja, está no caminho do Senhor, mas não quer deixar as amizades lá de fora, sabe? Não, mas é porque eu estou na igreja, mas eu tenho que ser amigo. Ei, a Bíblia diz que a gente deve se apartar do pecado. Aquilo que está fazendo a gente voltar a pecar, a perder a comunhão com Deus, a gente deve eliminar. A gente deve tirar das nossas vidas. Eu sei que aqui, se for dar testemunho, tem pessoas com testemunho grandioso de um passado escravo do pecado, mas que Deus libertou e que hoje nem sequer ficou saudade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, igreja? E a Bíblia diz que quando Elias está caminhando com Eliseu, Elias olha para Eliseu e olha que tinha jovens ali da escola de profeta, que poderia ser um candidato preferido para ser o sucessor de Elias, mas Elias vê em Eliseu o zelo que ele tem, o cuidado que ele tem, a preocupação que ele tem. E ele pergunta a Eliseu: quando Deus me levar, quando eu subir aos céus, o que tu queres que seja feito na tua vida? E Eliseu, ele não para nem para pensar. Ele diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Sabe, irmãos, Eliseu estava ali com Elias o tempo todo. Eliseu via o modo que o poder de Deus, o Espírito de Deus usava Elias. E Eliseu, a preocupação de Eliseu: eu quero ser assim ou mais. Eu quero que o Espírito de Deus me use bem mais que isso. É difícil a gente ver hoje em dia pessoas preocupadas dessa forma, sabe? E Elias olha para Eliseu e diz: dura coisa me pediste. Tu podia ter me pedido qualquer coisa, mas tu me pediu um fardo pesado. Porque, irmãos, só quem conhece a obra de Deus, só quem conhece uma vida espiritual com Cristo, sabe o peso e a responsabilidade que é você ser representante de Cristo sobre a terra. Jesus, ele traz para nossas vidas e ele mostra algo para que a gente tenha um entendimento do que é servir a Cristo. Jesus disse: porque vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal estiver insípido, não presta. Só vai prestar para ser pisado pelos homens.
lâmpada de LED, né? Coloca em nossa casa, é um brilho melhor do que aquelas lâmpadas mais antigas. Só que se um LED daquele, um LEDzinho tiver queimado, a lâmpada não presta. Imagine, ela clareia bem mais forte, clareia mais espaço, mas se um LED der defeito, a lâmpada é jogada no lixo. É por isso que Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Porque nós temos que estar com o brilho perfeito. E como é, pastor Leandro, que o brilho nosso está perfeito? Quando Jesus está fazendo parte das nossas escolhas. Quando a gente vai decidir algo, que a gente primeiramente prioriza Jesus em nossas vidas. Aí o nosso brilho resplandece no meio das trevas. Aleluia. Mas aí Elias diz a Eliseu: se você vê o momento que eu subir aos céus, isso te será dado. Irmãos, e Elias continua a caminhada com todos aqueles jovens e Eliseu acompanhando. E chega um determinado momento que Elias diz: olha, ficai aqui, porque agora me provém ir sozinho, porque Deus me manda ir sozinho. Todos os outros filhos de profeta, candidatos a sucessor de Elias, sentaram e permaneceram ali, mas Eliseu diz: vive o Senhor e vive a tua alma. Que aonde tu ires, eu irei junto, não apartarei de ti jamais. E Elias diz: então vamos. E Eliseu acompanhou. Quando chega mais à frente, Elias diz: ficai aqui, porque me provém ir sozinho. Vive o Senhor e vive a minha alma, que eu não te deixarei. E pela terceira vez Elias mandou ficar, e Eliseu repetiu a mesma conversa. E Elias: então vamos. E a Bíblia diz que se formou um vento e desceu do céu uma carruagem de fogo. E naquele momento Elias entrou na carruagem de fogo. Quando a carruagem vai subindo, Elias tira a capa e joga para Eliseu. E Deus ali concretizou o pedido de Eliseu. A Bíblia diz que quando Eliseu volta, ele volta já numa autoridade tão grande, num poder de Deus tão grande sobre a vida dele, que ele vai passar o Rio Jordão, ele só tira a capa, estende sobre o Rio Jordão e a água se abre. E ele passa em terra seca. Só que, irmãos, como o próprio Elias disse que Eliseu tinha pedido duro fardo, quando Eliseu volta, tá os filhos de profeta, tudo sentado lá esperando. Cadê Elias? Elias subiu ao céu. Aí a Bíblia diz que os filhos de profeta começaram o quê? A zoar Eliseu, a caçoar dele, a botar apelido nele. Já começou uma perseguição, foi dos seus próprios companheiros que estavam andando com ele. Olha o calvo, olha o careca, olha o baixinho, olha isso. Voltou Elias, subiu ao céu, porque tu não foi junto. E a Bíblia diz que Eliseu olha para aquele jovem e amaldiçoou aquele jovem. E naquele momento saiu uma ursa faminta e matou o 15. Sabe? O que eu quero dizer nessa noite é que muitas das vezes Deus tem um chamado tão lindo nas nossas vidas, igreja. E pessoas não entendem. Pessoas vão te caluniar. Pessoas vão dizer que você é isso, que você é aquilo. Pessoas vão dizer que você não vai conseguir, inclusive o diabo. Ele vai falar que você não é nada, que Deus não te escolheu. Mas faça como o salmista Davi. Ele, no momento de preocupação, de desespero, ele diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Sabe? Não se preocupe, porque sabemos que esse mundo cada dia vai ser pior. Ah, mas porque Lula está no poder. Lula não pode fazer nada para consertar. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados,
é contra as potestades, é contra as hostes espiritual da maldade. A nossa luta é batalha. O apóstolo Paulo, ele diz lá nas cartas aos Coríntios, que ele diz: porque, irmãos, as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, e são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Sabe, irmãos, não subestime o que Deus tem na tua vida. Não subestime o poder que Deus te usa, porque esse poder vai fazer grande diferença quando você clamar ao Senhor. Ele diz assim: clamas a mim, respondeste-ei e mostrar-te-ei coisas grandes. Sabe, Estevão, ele estava fazendo a obra do Senhor, e o povo se irou contra ele. O povo começou a caluniar e disse: vamos matar. E começaram a matar. Começaram a apedrejar Estevão. E foi o fim de Estevão ali. Mas, detalhe, o povo estava lançando pedra, Estevão estava morrendo, eles diziam: está morrendo um fariseu, está morrendo alguém. Mas Estevão, com seus olhos abertos, ele vendo os céus abertos, os anjos e o trono de Deus. Sabe? Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Aquilo que o mundo não vê é o que Deus vai abrir a tua visão para você ver. Aquilo que o mundo não entende é o que Deus tem colocado no teu coração. Eu sei que tem pessoas que têm projetos de Deus tão grandes que talvez pensam: não, mas isso não é Deus me usando, não. Não é Deus que colocou isso, porque fazer dessa forma. Ei, não subestime o chamado de Deus na tua vida. Abra o teu coração, abra a tua visão espiritual e busque discernimento do Espírito Santo de Deus, e Ele te mostrará passo a passo o caminho que tu deve caminhar. Amém, igreja? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.